e Deus trabalha. Deus, queremos orar pela nossa irmã. O Senhor venha trazer aquilo que nós tanto esperávamos, ouvir a voz do Senhor através da vida da tua filha. Por isso, Pai, estamos aqui aguardando com ansiedade aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Abençoamos a casa, todas as nossas verdades, tudo aquilo que nós colocamos na mão, tudo aquilo que nós assinamos, onde nós pisamos, onde nós tocamos. Por isso, Deus, receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Tá ligado, né? A paz. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, né? Eu estava um pouquinho rouca, estava com a sinusite e a rinite atacada. Eu vou tossir um pouquinho, peço perdão para os irmãos, mas glória a Deus, melhorei e hoje estou aqui, para a honra e glória do Senhor. E, assim, Deus ele tinha me dado uma palavra já há um tempo, né? E eu estava relutando sobre essa palavra, né? Quando foi hoje de manhã, eu já tinha até feito o esboço, tudo. Deus, ele mudou. Hoje de manhã, ele tocou muito no meu coração para mudar. E eu comecei a ler sobre isso, né? E eu percebi que durante esse mês de junho, né? Só foram feitas palavras por mulheres, né? E assim, eu percebi também que foi falado aqui sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Foi falado também sobre relacionamentos matrimoniais, né? O cordão de 3 dobras. Foi falado também sobre confiar em Deus, né? Tirar ou derrubar o gigante das nossas vidas, né? Foi falado também sobre amor, perdão e perseverança, né? E o que o Senhor colocou no meu coração hoje, para estar trazendo aqui para a igreja, é para falar sobre o propósito do Senhor. O propósito do Senhor nas nossas vidas, né? E assim, eu fui ler, né? Reli bastante sobre isso. E eu percebi assim, cada um de nós temos um propósito no Senhor, né? Estarmos aqui faz parte desse propósito, né? Até então nós escolhemos estar aqui na presença do Senhor, né? Cada um teve suas dificuldades para chegar até aqui, mas glória a Deus pela vida de cada um que escolheu estar aqui. Amém? E assim, e muitas vezes também a gente não entende qual o propósito que o Senhor tem para nós, né? Porque assim, cada um tem um propósito diferente, né? E quando nós não entendemos, procuramos imitar alguém, ou até mesmo procuramos em coisas que Deus não tem para as nossas vidas, né? E muitas vezes, não, na maioria das vezes, nós nos decepcionamos, né? Porque buscamos em homens algo para preencher coisas que Deus não tem para as nossas vidas, né? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Efésios 1, e é o versículo 9 ao 12. Vou colocar aí a ler. E na minha Bíblia fala assim: Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Nele nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos, gente. E predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo, né? Aqui já fala do propósito que Deus tem para as nossas vidas, né? E eu li muito sobre isso, e assim, na maioria das palavras que falam sobre propósito, sempre tem um processo junto.
E assim, eu acredito que os irmãos já ouviram falar muito sobre o processo nos leva aos propósitos, né? Ou um melhor ainda, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Essa é a mais difícil. Por quê? Para nós conseguirmos alcançar o propósito que Deus tem nas nossas vidas, nós temos que passar pelo processo. E assim, aí que está o segredo de passar pelo processo. Quando nós estamos firmes no Senhor, não importa o processo, nós vamos conseguir, porque Deus ele nos garante isso, né? E assim, muitos cristãos, infelizmente, desistem na metade do caminho, porque não suportam o processo. Muitos, tem pessoas que quando estão passando por processo, já chega mais ao Senhor, né? Mas infelizmente, quando tem pessoas que passam pelos processos, que ao invés de se achegar mais ao Senhor, se afasta, questionando, mas por que eu passo por isso? Por que isso? Por que aquilo? Dentro que a gente tem que saber para quê. Porque tudo tem um propósito. E um que eu acho lindo é Jesus, ele foi um propósito de Deus. Deus, ele deu o seu único filho para nos salvar. Esse foi o plano dele. Para o quê? Para atingir o propósito que ele tem nas nossas vidas, que ainda está em processo, né? Se Jesus não tivesse vindo aqui, nós não estaremos aqui. Esse foi o plano traçado por Deus. Ele teve que sofrer como homem, todo o processo que ele sofreu, para quê? Para atingir o processo. Foi assim também na vida de José, né? José, ele só foi governador por quê? Ele teve que passar por todo o processo. A rainha Esther também, né? Ela teve que passar por um processo para chegar ao propósito que o Senhor tinha na vida dela. E assim é nas nossas vidas também. Para atingirmos o propósito de Deus, nós vamos passar por processo. Independente se é processo pequeno, processo grande, a gente vai passar. Só que assim, quando nós passamos com o Senhor, nossa, é muito diferente. E assim, eu li em 1 Coríntios 10, 13, ele fala assim: lembra-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar em Deus, vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não o possa enfrentar, visto que eles assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês força para suportar. O que Paulo quer dizer é que Deus ele não nos dá fardo maior do que a gente pode suportar, né? Quando Paulo ele fala sobre isso, ele quer dizer que Deus ele não vai nos dar algo para enfrentar além daquilo que nós somos capazes de suportar. Mas desde que seja algo algo que nós estamos passando, mas com a ajuda de Deus. Não adianta, a gente vai estar passando por um processo, mas quando nós buscamos ao Senhor, tudo flui. Deus ele nos dá força sobrenatural para que a gente venha a suportar, como diz na palavra dele, né? E assim, Deus ele é maravilhoso, ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Quando nós deixamos Deus entrar nas nossas vidas e aceitamos todo o processo, sem reclamar. Mas quem é que passa por um processo grande que não murmura? É muito difícil. Por isso, eu particularmente, assim, todos os momentos difíceis que eu passei, foi o momento que eu mais me acheguei ao Senhor. Não pelo processo, e sim por uma maneira minha. Porque tem pessoas que passam, eu não vou orar por você porque o meu problema é maior que o seu. Não vou fazer isso porque eu também estou sofrendo. Não, a gente tem que deixar o nosso eu de lado e ajudar o irmão independente do que a gente está passando. Hoje aqui, que nem hoje está frio, mudou o tempo, nós escolhemos estar aqui para a honra e glória do Senhor. Imagina os olhos do Senhor, como isso é bom, né? Todo mundo tem problemas, a gente tem as nossas dificuldades, mas nós escolhemos o melhor aqui na presença do Senhor. Amém? E outra coisa que eu queria falar, assim, o propósito é a razão do existir. É aquilo que nos incentiva a levar a vida de modo como nós vivemos.
uma vida sem propósito, nada tem. Não adianta a gente querer fazer o nosso e a nossa vontade. Se Deus ele não estiver à frente, não adianta. E nós, como cristãos, quando nós dizemos sim ao Senhor, a gente tem que mudar. Se a gente não muda, nada transforma. A gente nunca vai chegar no propósito que Deus tem pra gente. A gente pode chegar no meio do caminho, mas se a gente não estiver aberto à mudança, ao novo do Senhor nas nossas vidas, nada vai mudar. Você pode ter muito tempo de igreja, mas se você não tiver Cristo dentro de você, se você não estiver disposto à mudança, a aceitar as mudanças, a aceitar as correções do Senhor, nada na nossa vida vai mudar. Amém? E eu vou ler aqui em Romanos 8, 28, e diz assim: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Em outra tradução, na Bíblia da Mulher, ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós temos chamados, todos nós temos um propósito, mas cada um de nós só vai conseguir chegar ao objetivo que Deus tem para as nossas vidas se nós estivermos firmes na palavra dele. Não adianta a gente querer fazer algo conforme o nosso querer, a nossa vontade. Deus ele não vai permitir. Deus ele tem nós fomos escolhidos, como diz na palavra dele, e ele jamais vai nos deixar tropeçar. Mas nós temos o livre-arbítrio para isso também. Depende muito de nós. Muitos de nós não atingem o propósito porque a gente quer fazer a nossa vontade, o nosso querer, e não é assim. Com Deus não é assim. A gente tem que estar firme, sabendo que Deus ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Nós somos criados para um propósito. Deus ele une propósito. E hoje Deus reuniu nós aqui com um propósito, né? E é assim na vida de cada um. Temos que primeiramente buscar do Senhor o que o Senhor tem para as nossas vidas. Se estamos passando por um momento difícil, pedir ao Senhor, Deus, Senhor, não é por quê, e sim para que eu estou passando por isso. Porque na medida que nós estamos passando por o processo, Deus ele está nos lapidando, ele está nos moldando para que venhamos chegar ao objetivo que ele tem para as nossas vidas. Todos nós temos um propósito no Senhor. E Deus deseja que você e eu tenhamos, né, essa visão clara do que Ele quer para as nossas vidas. Nós temos dons, nós temos talentos, e Ele quer despertar isso em nós. Mas para que isso, temos que buscar ao Senhor. Por isso que fala, a gente está vivendo em momentos difíceis. Na Bíblia, ela já fala que no mundo teríamos aflições, né? Mas, assim, a gente tem que buscar. Buscar como? Lendo a palavra, orando e orar sem cessar. Não é orar uma vez, 2 vezes. É orar sempre, a todo tempo. Porque todos os dias nós, ao momento que nós levantamos, é uma batalha que a gente inicia. Mas se a gente não estiver firme no Senhor, a gente vai cair. A gente vai tropeçar. Porque o diabo também ele anda ao redor de nós. Ele sabe os nossos pontos fracos também. E isso não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade, vamos sim, mas quando Deus ele está ali conosco, Ele nos dá a segurança, Ele nos dá uma saída. Quando nós estamos alinhados ao Senhor, Ele sempre vai nos dar uma saída. Ele sempre vai, se está passando por uma necessidade, Deus sempre vai prover algo para você. Vai mandar um irmão, ou alguma coisa Deus ele vai fazer ao nosso favor. Porque Deus ele jamais vai nos abandonar. E o que Ele quer de nós é que tenhamos compromisso com Ele e com a palavra. E Ele quer que nós sejamos instrumentos para alcançar outras vidas. Há tantas pessoas perdidas aí, muitos desviados, conhecem a palavra, mas acaba se deixando contaminar com esse mundo, né? Porque realmente é muito fácil. Quando você vai falar de Jesus para alguém, o pessoal já te olha assim meio, quem é você? Né? Porque o pessoal ele sempre assimila a gente com o nosso passado, mas Deus ele não fez isso conosco. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que deixar o nosso passado de lado. Nós somos nova criatura em Cristo
Isso que as pessoas têm que ver em nós. Não importa o que eu fiz no passado, o que importa é o que eu estou fazendo agora no presente. E nós temos que ser referência para outras pessoas, para alcançar outras vidas, porque as pessoas elas têm que ver em nós a diferença do cristão. Muitos cristãos, eles infelizmente defamam, né? Nós somos vistos de uma maneira ruim. Não era para ser assim, mas é porque é o caráter. Há pessoas que estão na igreja, mas não mudaram o caráter, não têm o caráter de Cristo. Então, que nós venhamos não permitir que isso aconteça conosco, nem com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, temos que buscar o discernimento do Senhor. Espírito Santo, me ajuda o que eu tenho que fazer. Espírito Santo, me conduz ao alvo correto. Me ajuda a fazer o que é correto. Nós erramos, nós pecamos todos os dias, mas temos que ter um verdadeiro arrependimento. Arrependimento é o quê? É errar, nós erramos, nós somos carnes, nós somos humanos, mas é reconhecer o nosso erro e tentar não errar novamente. Porque o diabo ele vai fazer de tudo para que a gente caia no mesmo erro. Mas quando nós temos a consciência, estamos alinhados com o Espírito Santo, ele vai nos lembrar. Deus ele jamais vai permitir que venhamos cair no mesmo erro se nós não estivermos firmes. Se nós não estivermos firmes, com certeza a gente vai tropeçar na mesma pedra. Mesmo a gente vendo a pedra, a gente vai tropeçar. Porque o diabo ele cega. Há tantas pessoas cegas espiritualmente, gente. Há muitas pessoas. Então que venhamos sempre orar para isso, para que nós venhamos ter a visão de Cristo. Venhamos ter o posicionamento que o Senhor tem para a nossa vida. Temos que ter o caráter de Cristo. Então que venhamos sempre orar. Senhor, qual o propósito que o Senhor tem na minha vida? Me ajuda a chegar ao ideal que o Senhor tem para mim. Então, vamos sempre orar, gente, pensando nisso. E Deus, ele é maravilhoso e ele quer nos moldar e a gente tem que deixar. Porque, assim, muitas vezes ele vai fazer nós passarmos por situações que vai doer muito. Mas a gente sempre tem que pensar que é para o melhor, é o melhor que Deus tem para a gente. Ele não vai nos dar um carro do ano se a gente não souber dirigir. Primeiro a gente vai ter que se preparar. É mesmo assim, é o processo. Tudo nos leva o processo nos leva ao propósito. Amém? Então essa é a palavra que eu queria passar para os irmãos, né? Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Que venhamos sempre estar alinhado com o Senhor. Tudo que formos fazer, independente do que for, temos que consultar ao Senhor. A Bíblia, ela é um manual e realmente tudo que a gente vai fazer, a gente tem que consultar ao Senhor através da leitura da palavra. Porque Deus, ele jamais vai nos deixar sem avisar. Deus, ele vai nos avisar em sonho, ele vai usar um irmão. Então, que venhamos ter o discernimento do Senhor. Amém? Obrigada pela minha oportunidade. Que Deus abençoe a cada um que aqui está. Amém? Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quando eu me converti em 97, 98, eu demorei 5 anos para pegar no microfone. Naquela época, tinha que passar na fornalha. E de coração, eu fico lisonjeado assim e feliz. Feliz. Eu podia estar em casa, eu moro longe, Castelo Travado, podia estar em casa. Imagina Jesus, né? Caminhando de jegue, nem jeguinha, a pé. Mas, assim, eu fico feliz de coração, né? Todos os obreiros, porque a gente percebe, a gente fica muito ligado, de 25 anos de evangelho, vai para 26, eu fico muito ligado e observando, não observando a pessoa, mas o que sai dos lábios da pessoa. Porque para ministrar o que ela ministrou aqui, teve que ler. Você percebe. Você quer perceber, que não está falando com a pastora Sandra hoje, você quer captar quem ouve as orações da igreja? É só você ver do jeito que a pessoa ora. É simples. É simples, e a maioria não ouve a oração. Uma boa parte não ouve todas as orações, não ouve.
É nítido. A gente percebe quem... Eu sei quem ouve. Não é porque põe lá a palminha, lá a mão, não. Não precisa pôr as mãos para saber quem é que ouve a oração do jeito que ora. Amém? Então, varão, você é um privilegiado, meu varão. Tem que dar risada mesmo. Porque você tem aqui uma mulher muito... Uma futura sacerdotisa. O óleo da unção, ele vai ser derramado da sua cabeça, não vai durar muito. Não é só seu. Você tem uma palavra. Porque eu chegar aqui e falar é uma coisa, né, Silene? Mas eu ter uma palavra e saber aquilo que você está falando, porque é um temor muito grande. E a gente percebe na dicção. Na dicção, do jeito que você transmite a palavra, você consegue, como quer dizer, se pôr as pessoas dando glória, não é para te exaltar, você sabe disso, fala isso diante de Deus, tá? Diante do Espírito Santo. E você consegue, eu principalmente estava ali, eu estava muito ligado. Eu estava com o celular numa Bíblia e com outra Bíblia, porque para ter uma diferença de interpretar a palavra, tá entendendo? Então, que Deus te continue te capacitando. Amém. Amém? Eu acredito, porque a gente se conhece há pouco tempo, né? Então, eu ajudei a fundar aqui, é outra história. Então, você tem uma família sacerdotal nas suas mãos. Vocês são uma família sacerdotal. E o diabo, ele quer fazer algo. Ele tentou fazer algo, mas não conseguiu e não vai conseguir. Amém? E é só um tempo, Isaac é só um tempo. Isaac logo está correndo aqui, a gente correndo atrás dele, porque é uma família sacerdotal. Amém? Amém. Então você continua nessa bênção, Deus vai te honrar muito. Amém? Quando você começa a crer, galgar degraus, Deus primeiro ele te prepara, depois ele aplana o degrau, depois ele coloca um ouro para que o degrau não fique assim, para você não cair, para a gente não bambear, e depois vai te dar o complemento, que é a área sentimental, a área física, a área material, em todas as áreas da nossa vida vocês vão conquistar. Amém? Amém. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu estou feliz, de coração, fico feliz. Porque eu aprendi uma coisa, quando eu trabalhava no Pão de Açúcar, chegava o aprendiz, né, ele falava, ficava ali e tal, tio, me presta caneta. Eu falei, não, nossa tio, você é duro, não, o aprendiz tem que trazer caneta. E eu ficava calado, o senhor não fala nada, o aprendiz tem que perguntar. Tem que perguntar para aprender. E a gente aprende com os obreiros. Outrora, há 26 anos, eu não nem imaginava que eu pegava no microfone. E ninguém é mais que ninguém, né? Porque ela é isso, aqui, que só o pastor que vai ministrar, não. De repente pode usar você para trazer uma palavra, tá entendendo? Basta buscar, amém? Buscai enquanto se pode achar. E quem capacita é Ele. Isso depende de mim, misericórdia, só o sangue do Cordeiro. Amém, Pai? Nós te louvamos, te exaltamos. Que bênção a palavra que a tua serva trouxe, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, a vida do seu esposo, dos seus filhos, ó Pai. Deus, conforme o Senhor nos guardou na entrada, nos leva em paz na saída. Pai, os que vieram de carro, Pai, que nenhuma peça venha a quebrar, nenhum pneu venha a furar, multiplica o combustível. Senhor, livra-nos todo sequestro, toda bala perdida, todo roubo, Pai. Tudo que não provém de Ti, Pai. E ao pisarmos a planta dos nossos pés em nossos lares, que a paz de Cristo possa estar em cada lar aqui representado. Você possa ir em paz e segurança. Até domingo, Santa Ceia do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vão em paz, em nome de Jesus.